Então, conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Lima, que está aqui conosco. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Secretário. A notícia é boa, 34 milhões de dólares ajudam qualquer negócio neste mundo. Imagine o de produção agrícola no estado do Piauí. Quantos projetos estão sendo beneficiados por esses recursos, secretário? Boa tarde. Bom, boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, né? Primeiro a meta são pelo menos 400 projetos, né, em 89 municípios, né? Nós já estamos contratando aí 110, isso equivale a cerca de 30 milhões de reais, por enquanto, de um total aí de 110 milhões. E esta missão que está aqui desde o final da semana passada, eles estão visitando exatamente, Elivaldo, essas experiências em vários municípios do estado, vão visitar aí mais de 20 municípios, para ver exatamente o êxito, como está o andamento. Uma espécie de fiscalização. Eles estão uma vendo fiscalização. como é que está sendo aplicado esses recursos. Isso. O estado precisa devolver esses recursos? É um empréstimo? Não, é um recurso, é um financiamento para o estado. Uhum. O estado entra aí com 22%, 23% de contrapartida. As comunidades também assumem alguma coisa, mas é um financiamento. Uhum. Apesar de que as taxas de juros são bem abaixo das taxas de mercado, mas é um financiamento. O FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, é um fundo que financia projetos. Aqui está completando praticamente em todos os estados do Nordeste, não é? Faltava acho que o Maranhão e Pernambuco. Agora estão fechando um contrato e eles têm cerca de 250 milhões de dólares investido aqui no Nordeste. E o impacto dessas ações na realidade rural aqui do estado do Piauí? Bom, essa é a questão que nós estamos exatamente atuando. Primeiro, é evitar essa coisa de financiar projeto isolado que, às vezes, sozinho não impacta muito a realidade regional. Então, nós, por exemplo, financiamos vários projetos na área de apicultura vinculado à Casa Apis e também à Comap. Ou seja, trabalhando... eles têm mercado, né? À medida que eles produzem, eles já Isso. têm a Casa Apis para fazer. Você tem lá, ele fortalece a organização, leva para a produção, o beneficiamento e chegar ao mercado. Uhum. Tem que ter essa cadeia. Isso, né? Isso. A ideia é essa. Então, tivemos aí um financiamento, você pega um produtor lá de Bela Vista, vinculado à Comap, por exemplo, e aquele mel é beneficiado e vai depois ao mercado do Brasil, à Europa, aos Estados Unidos, a outros locais. Então, a ideia é essa, é evitar, diminuir ao máximo, que um produtor isolado, para que ele não nade, como de restaurante, e morra na praia ou então na seca, né? Então, esse financiamento da FAO não está ligado necessariamente à agricultura de subsistência, à agricultura... Está vinculado à agricultura familiar. Essa subsistência ou não é mais uma questão de conceito, mas ele está vinculado à agricultura familiar. O que deseja? Em quantas cadeias? Você tem mel, caju, ovino, caprino, frutas, você tem mandioca, então, e tem a parte dos quintais, que são mais projetos diversificados. Então, é agricultura de pequena escala, mas um dos objetivos, além da convivência com a seca, que é um fenômeno permanente, ele trabalha também a questão da educação mais voltada para isso e trabalha a integração desses projetos ao mercado. Tem foco em grupos de mulheres, então não só trabalha com mulheres, mas é um dos focos com jovens. Não daqui a alguns anos nós vamos ter o meio rural sem gente, porque não continua jovem. E também nas comunidades remanescentes de quilombo, né? Nós temos cerca de 140 comunidades remanescentes de quilombo em todo o estado, e a ideia é que você trabalhe pelo menos desses projetos. E também nessa história da agregação de valor. Você estimula a produção, mas precisa ter, em algum momento, uma etapa voltada para o beneficiamento desses produtos. Então, essa é a ideia, até porque ele se volta para comunidades mais carentes. E é por isso que os encargos são menores do que os encargos financeiros de outros contratos mais de mercado. Secretário, recentemente o governador Wellington Dias promoveu uma reforma administrativa que fez com que a Secretaria de Desenvolvimento Rural passasse por algumas mudanças.
e alguns programas, como o Programa de Combate à Pobreza Rural, passam a ser administrados separadamente. Já é possível perceber os efeitos dessa reforma administrativa? Não, a ideia do governador é dar mais celeridade em áreas que são estratégicas. Na verdade, o que o governador fez foi recriar o Programa de Combate à Pobreza Rural. Ele não existia mais, ele foi extinto em 2013, então ele recriou. Porém, todas as ações que estavam vinculadas antigamente ao PCPA, inclusive essa do Vivo Semiárido, o Programa de Geração de Renda, que hoje é do banco, financiado com recursos do Banco Mundial, eles continuam na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, o que o governador fez foi criar uma área, ou recriar uma área, voltada para atender também comunidades rurais. Então, com interesse de demais celeridades, assim como fez com outras áreas, como modernização, como educação tecnológica e por aí vai. Não esvazia a secretaria? Não, nós não, a secretaria não perdeu necessariamente recursos, não perdeu pessoal, não perdeu orçamento. Então, é mais para dar celeridade a todas essas ações. Não é? Agora, então, o senhor é deputado estadual, licenciado por ser secretário, e o governador está aí no esforço de ampliar a sua base aliada. Como é que o senhor tem acompanhado, sobretudo aí com os acordos que resultaram na presença do PMDB na base aliada? Aliás, depois eu queria saber se o senhor é do PMDB do bem ou do mal, ou fez referência aí. Eu imagino que seja do bem, né? Do PT do bem. PT do bem. PT do bem, eu imagino que seja do bem. Eu sou do bem em qualquer lugar que eu esteja, embora isso não anule minhas posições, mesmo que elas sejam divergentes. Bom, eu acho que está claro uma coisa, na política não se sobrevive mais sozinho, não é? Nenhum partido nem conseguirá se eleger e muito menos administrar sozinho. Eu acho que esse é um aspecto. O que eu defendo é que cada vez mais as alianças sejam o máximo de programático possível, não é? O governador já tinha uma aliança que dava sustentação na Assembleia, nós somos eleitos foram apenas 10 deputados estaduais, e é importante ter uma sustentação, ainda mais depois disso que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, que foi, digamos, um golpe liderado, puxado pelo Congresso Nacional. Então, nós achamos que é importante trabalhar as alianças. Você acha que, então, que isso foi uma lição, então, né? Você acha que o Partido dos Trabalhadores meio que se assustou com o que aconteceu com a presidente Dilma, o que forçou novas alianças? Não, nós achamos que, eu pessoalmente não acreditava que se chegasse a esse nível, né? Chegou. É claro que por trás tem um monte de coisa, mas, então, é importante o governo ter uma base aliada mais ampla. Quanto mais programático, melhor. Não pode ser essa história só do toma lá, dá cá. Acho que tem que ser programática, tem que facilitar toda essa situação. Esta é problemática, essas alianças? Há uma questão, e a gente acabou de ver aí nas cenas, não é? Claro que é dolorido, há posições contraditórias a nível nacional, como às vezes há no Estado, mas no município a posição é outra, na hora das eleições. Então, a democracia é isso, é a convivência com essa divergência com todos os partidos. Tem partidos que, no nível nacional, são, digamos, adversário ferrenho de um outro partido, e no nível estadual, local, são aliados. São as contradições aí da política. Não deveria ser, eu acho que as reformas políticas deveriam ter um certo alinhamento. Mas, na medida em que as alianças, elas não são, digamos, como diz, de norte a sul, daqui do município até nacional, elas vão permitindo essas situações. E todo mundo tem que compreender isso, não é? A democracia é assim, ela é trabalhosa, ela é complexa, mas ainda não se descobriu um regime melhor do que o regime democrático. E a gente vai ter que, às vezes, conviver com as contradições. Então, eu vejo que há preocupações, acho que a gente pondera enquanto partido. Como deputado, a gente faz os debates internos dentro do partido e, quando é necessário, faz o diálogo com o governador, mas, afinal de contas, ele está tratando um projeto maior e a gente se posiciona. Às vezes ele considera, às vezes ele não considera, é parte. Eu também já fui chefe do executivo e sei a dificuldade que vai fazer isso. Por exemplo, é natural o deputado João Márcio defender o deputado Marcelo. Isso é natural, é do partido dele. O que também não pode digamos aqui, deixar de compreender quem está discordando dos rumos. Isso é parte da democracia.
dia desse, isso é parte da democracia. A gente que entra no jogo democrático está disposto a tudo. O senhor acha então que o deputado João Matos foi duro demais com os manifestantes? Eu não vi a entrevista toda, mas assim, acho que ele fez a defesa de um companheiro de partido contra alguém que estava lá se manifestando em relação a uma posição. Não é? Eu não vi a entrevista toda, mas isso é, como eu disse, é parte da democracia. A gente que entra nessa disputa e que faz parte, está, de fato, sujeito a essas intempéries. O manifesto, o protesto, é típico da democracia. Não sei se vocês devem ter acompanhado o que aconteceu na França. A maioria da população elegeu lá o Macron. No outro dia estavam protestando contra o Macron. Olha, nós elegemos porque era o menos ruim, mas nós não queremos o que ele está se propondo. Olha como é que acontece tudo isso. Então, acho que tem que respeitar também essa diversidade de opinião. Né? Okay? Eu queria agradecer ao secretário Francisco Lima, secretário de Desenvolvimento Rural. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Nós é que agradecemos e sempre à disposição aí. Obrigado, secretário.